Graça e a paz, queridos. Amém? Amém. Fala alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós temos aqui a presença do pastor Eduardo, do Ministério Assembleia de Deus Paulista. Vila Paulistana. Vila Paulistana, lá no norte. Zona Norte. Zona Norte, Jaçanã. Jaçanã. Quem conhece Jaçanã é lá pertinho. Lá onde passava o trem das 11. Isso. Aquele mesmo. Vamos desligar esse ventilador. Aí eu O consigo. pastor está... Inimigo do Ele ar-condicionado. está afetado pelas micros, né? Senhor, levante suas mãos. Amém. Veja aqui, pastor Eduardo, que o Senhor Em nome de Jesus. tem para fazer na sua vida. Em nome. Será algo muito rico. Para o louvor da glória do Eterno. Será algo extraordinário. No nome de Jesus. Eu vejo você na internet ministrando. E alguns vão se levantar. Alguns vão se levantar para cair. E eu vejo esse seu ministério correndo em lugares nunca antes ouvidos. Para o louvor da glória de Deus. No nome de Jesus. O nosso Deus está fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Amém. Creio nisso. Viu? Amém. Vai levantar vosso ministério. Em nome de Jesus. E você tem uma palavra. Vida Vida no trono. Eu tenho certeza que hoje sairemos daqui com o coração esbaldante. A satisfação de Deus. Vocês vão sentir o que é a satisfação de Deus. Para o louvor da glória de Deus. Amém? Amém. El Melech Neeman. Use, Deus, o teu servo. Para o louvor da tua glória, Senhor. Usa ele mesmo. Estou vendo você, estou vendo Davi. Eu olho para você e vejo Davi. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas é algo extraordinário. Deus vai fazer aqui hoje. Amém? Em nome Por de isso Jesus. você pode ficar até às 5h30, 6 horas da tarde. Não há problema. A gente volta para o almoço. No nome de Jesus. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Quanto tempo eu tenho? Ó, pode ir até uma e meia, 2 horas, 3. Amém. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Cristo. É uma satisfação conhecê-los aqui a primeira vez, alguns amigos, na verdade, Israel, Silene, já conheço há muitos anos, o irmão dele, pastor Isael, já ministrou, né, domingo passado, amigo de muitas décadas também, possivelmente ele que me indicou, né? Então é uma satisfação conhecê-los, é uma igreja calorosa, acolhedora, a gente percebe, e eu já fiquei muito feliz aqui hoje. Gratidão a Deus por algumas percepções. A gente que está no Ministério da Palavra e do Ensino há décadas, rodando, eu trabalho com ensino bíblico, teológico também, já há mais de 35 anos, hebraico bíblico mais de 10 anos, e pregando e rodando o Brasil, e enfim. Mas eu fiquei feliz aqui quando identifiquei que a igreja valoriza, respeita, entende, compreende, percebe o valor dos 5 ministérios. Já me alegrou e muito. Percebi também um certo entendimento quanto à batalha espiritual, que infelizmente algumas igrejas, por absurdo que pareça,
não perceberam ainda que estamos em guerra. Existe uma guerra espiritual. O mundo espiritual é real. E algumas igrejas vivem como se não existisse mais, como se fossem coisas do passado. Então eu já tive uma empatia muito grande com a visão da igreja, porque eu creio e falo nisso há décadas, digo décadas mesmo, quase 40 anos que eu venho falando de 5 ministérios, e quando eu falava de 5 ministérios, algumas pessoas falavam, o que é isso? Tá louco? Já passou, é época da igreja apostólica, enfim. E quando a gente vê uma igreja que entende, se posiciona, valoriza os seus mestres, enfim, valoriza a característica, o chamado, segundo Efésios 4, 11 a 16, que fala do ministério apostólico, profético, evangelístico, sabe, pastoral, mestrado, quando a gente percebe isso, é muito tremendo. Já dei alguns seminários também nessa linha de entendimento. Então, eu já fiquei muito feliz, pastora Beth, o pastor, os demais pastores, é uma satisfação estar com vocês. Amém, amados? Amém. Eu quero falar rápida e objetivamente de alguns trabalhos de 7 obras publicadas. Eu tenho algumas aqui. Curso Fundamental de Hebraico Bíblico, você pode tanto fazer o curso pelo aplicativo Zoom comigo, com videoaulas interativas, ou você pode comprar o livro e aprender de maneira como autodidata. Então, o livro tem uma programação, 16 páginas, é o curso, é a minha metodologia de ensino de hebraico. Eu sou responsável por essa matéria em alguns seminários, tanto é que ontem, pedi para desligar aqui, porque ontem eu dei aula o dia todo, das 9 às 17 horas, o dia todinho de hebraico, no Seminário Betel Brasileiro. E eu dou aula também no Seminário Batista Livre, embora seja assembleiano. Amém? Pentecostal. Não confunda. Dou aula no Seminário Batista, mas sou pentecostal. Então, eu dei aula o dia todinho e lá o ar-condicionado acaba com a voz. Eu não sou muito amigo de ar-condicionado ou ventilador virado para mim, não dá muito certo. Caso vocês queiram conhecer esse trabalho. Esse livro é um livro singular pelo propósito de Deus, que é um livro como tantos outros, mas 9 dons e suas realizações. Foi uma mudança de chave na minha vida em 2011. Eu já havia ensinado esse tema sobre dons espirituais. Enfim, é bíblico. 1 Coríntios 12, 13, 14. Eu trabalho em cima dessa reflexão, mas sobretudo trazendo um equilíbrio. Eu sou continuista, creio nos dons, procuro me mover quando Deus quer, não quando eu quero, porque é Ele que controla, amém? Amém. Então eu venho trabalhando numa linguagem prática aqui, explicando cada um dos respectivos 9 dons espirituais na primeira aliança ou na nova aliança. E no final tem também perguntas e respostas para você treinar alguém ou fazer uma autoavaliação. E tem também um artigo chamado Verdadeiro ou Falso. Esse artigo foi trabalhado bíblica e teologicamente para identificar verdadeiras e falsas manifestações espirituais. Infelizmente, por conta dos abusos, por conta de pessoas oportunistas, por conta de pessoas despreparadas, não só academicamente, não estou me referindo apenas a isso, a vida de oração, e por conta de muitas precipitações, algumas pessoas, algumas igrejas deixaram de valorizar a importância de dons espirituais. E nós precisamos rever. Então, esse livro foi escrito para corrigir esses equívocos. Yeshua, Jesus, anda sobre as águas. Esse é um texto da área que eu trabalho. Eu ministro uma série de matérias na Faculdade Teológica e por conta do meu seminário, Emuná, cursos e produtos para vocacionados, praticamente 2 carros-chefe é o curso de hebraico e é o curso fundamental de interpretação bíblica. Esse é um livro de interpretação bíblica, só que eu faço uma linguagem analisando palavra por palavra e depois verso por verso. É um livro riquíssimo em lições. Yeshua anda sobre as águas. E Pedro viveu um milagre inédito. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. E esse é praticamente o lançamento. Salmo 126, Shir Hamalot, Cântico dos Degraus, ou de subidas, de ascensão, enfim. Sefer Terrilim, livro de louvores, Salmo 126, analisado verso por verso. Tem um artigo aqui, interessantíssimo, eu particularmente amo esse tema, essa temática, sobretudo do profético, mas aqui sobre sonhos. A palavra do hebraico, halom, eu venho analisando essa palavra, uma perspectiva também da neurociência, mas sobretudo profética,
sonho profético, não profético, enfim, definindo teologicamente visão em sonhos, ok? Esse é um livro riquíssimo e vem falando da restauração que tem ali o contexto do Salmo 126. Tem ali também algumas poucas apostilas, são seminários rápidos de final de semana que algumas igrejas pedem, ok? Então, esse é alguns dos nossos trabalhos. Do Obra da Carne e Fruto do Espírito está esgotado, que eu mandei imprimir 2 mapas, aliás, 2.000 mapas, 50 por 70, e praticamente venderam todos os 2.000 mapas, e eu vou transformá-lo em livro, portanto, esgotado. Essas são algumas das nossas obras e alguns dos trabalhos que realizamos todo esse tempo. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis. Eu quero falar de um profeta. Eu estava avaliando no meu espírito desde quando o pastor Israel me convidou, notificou, enfim. O pastor Israel, ao fazer esse convite, eu fui conversar com o meu amigo Espírito Santo e pensei na possibilidade, como já aconteceu outras vezes, de chegando perto do dia a mensagem mudar, mas não mudou. Curiosamente, desde o primeiro momento que o pastor Israel me chamou, que eu fui conversar com meu amigo Espírito Santo, Deus me deu essa direção. 1 Reis, capítulo... Nós vamos até o 19, permitindo Deus, ok? Permitindo Deus. Mas eu quero começar no 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu quero falar um pouco de chamado, e eu gostei aqui porque alguns vocacionados para o ministério foram reconhecidos, liberados diante da igreja para atuar. Isso é muito importante. Eu quero, não foi nem combinado, hein? Não foi nem combinado, mas eu quero falar também de chamado, quero falar de vocação, quero falar de ministério. Hoje, especificamente, sobre o ministério profético. O texto diz, então Elias, capítulo 17, a partir do verso 1, e mantenha a sua Bíblia aberta, permitindo Deus, a ênfase da direção que eu recebi no meu espírito está no 19, mas nós precisamos contextualizar. Diz o seguinte, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Repete comigo, há tempo de estar escondido. E há tempo de ser apresentado por Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pense nisso. Ai, meu Deus. E há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Tem uma polêmica acadêmica em cima dos corvos. É corvos ou é árabes? Porque tirando os sinais maçoréticos, ou seja, os sinais vocálicos, pode também ter a possibilidade de serem árabes. E tem pessoas que ficam umas discussões tolas. Eu não me perco nesse processo. Independente de Deus ter movido árabes, pessoas, ou ter movido corvos. Ah, mas é um animal impuro. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu não perco tempo com esse tipo de discussão que é de somenos importância. E diz o texto, foi ele e fez conforme a palavra do Senhor, e foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. Porém, eu acresço no meu, e sucedeu o quê? Passados os dias o ribeiro secou. O ribeiro? Porque não tinha havido chuva sobre a terra, ou seja, não foi ele que profetizou? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence, que é de Sidom, e habita ali. E eu ordenei, assim como deu ordem aos corvos, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que eu beba. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze-me, peço agora também um bocado de pão na tua mão. Segura só por um momento até aqui a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Contextualizando a palavra e a etimologia do ministério profético nos diz muitas coisas.
O que é um profeta em termos claros e objetivos? Evidentemente que o ministério quádruplo, a partir da primeira aliança, eu não gosto muito da terminologia antiga aliança, porque às vezes muitas pessoas, quando falam de algo antigo, passa a ideia de algo ultrapassado, e a primeira aliança tem muitas revelações, muita Bíblia. Aliás, o próprio Yeshua, ou seja, o próprio Jesus, os próprios apóstolos, o que eles pregavam era a perspectiva do texto da primeira aliança, na interpretação e na hermenêutica e interpretação do próprio Cristo, do cumprimento da sua pessoa. Porque no ministério de Cristo não havia ainda Bíblia, que nós conhecemos, Novo Testamento. Isso vai ser escrito décadas posteriormente, correto? Então a Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento, conhecido como Antigo Testamento. Então é muita Bíblia e tem muitas revelações. Eu quero que você compreenda então que o ministério profético, em termos objetivos, ministério quádruplo, revelar a natureza divina e seus propósitos. Então o ministério de profeta revelava a natureza divina, revelava os propósitos divinos. Segundo, denunciar o pecado. Mas denunciar o pecado como se estivesse numa condição alheia, melhor, superior em relação aos demais mortais, não. Terceiro propósito, chamar ao arrependimento. Essas são 3 características do ministério profético, entre outros sub-ramos, detalhes. Quarto, predição do futuro, e quando se diz em primeira aliança, sobretudo apontando para o Mashiach, para o Messias que viria. Aliás, ele já veio, morreu, ressuscitou, está à direita do Eterno e intercede pela mim e pela sua vida. A ele toda glória, honra, louvor, majestade e domínio. Então o ministério profético tinha essas 4 características, e a palavra Navi, que é um porta-voz. Por que ele é Navi? Porque ele pratica nevoar em hebraico. Navi é um porta-voz. A etimologia da palavra orador é alguém que, na verdade, ele borbulha. Isso sim, não é aplicação. É o significado da palavra. Ele borbulha por dentro, ele ferve por dentro e ele entrega, na verdade, as mensagens que vêm do próprio Deus. Então agora surge no momento crítico, como é peculiar, em momentos decisivos, Deus levantar um profeta. Deus levantar um Navi, ou uma profetisa, enfim, não há preconceito no reino de Deus, não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há livre. Deus tem os seus propósitos, amém? Como diz o texto bíblico. Então o ministério profético, ele derrama, ele extravasa palavras da parte de Deus. E surge Elias no momento crítico, num dos momentos muito críticos da história de Israel, entre outros, momentos de apostasia. Momento agora que Acabe consegue desbancar o que vem no capítulo anterior, o título que foi dado ao seu pai, Onri, o pior rei de Israel, pois Acabe surge e consegue tirar o título do pai, torna-se pior que o pai, porque ele ainda casa-se com uma mulher chamada Jezabel, extremamente maligna, uma bruxa, uma mulher terrível, maligna, implacável, e neste cenário Israel agora estava voltado à adoração a Baal, Baal Mercate, mas não vou entrar em detalhes, a Baal e a Será, ou Asherá. Então agora nesse processo é estabelecido o juízo de Deus. O profeta, na verdade, ele declara aqui, mas ele já declara com a Torá na mão, com a palavra na mão. Porque quando ele declara não haverá chuva sobre a terra, mediante a minha palavra, e ele declara aqui, evidente não segundo a minha palavra, evidente que ele está fundamentado na própria palavra e na direção de Deus. Porque um dos resultados da seca, na verdade da maldição da seca, e a condição de não haver frutificação na terra, é exatamente a causa, a origem é idolatria. Isso está interligado. Eu estive fazendo missão também. Uma semana eu estava no Rio Grande do Sul, outra semana eu estava em missão no Ceará, em uma terra seca, e eles pediram lá por uma situação onde chegava uma parte do rio, e eles tinham produtividade, pegavam os peixes, revendiam os peixes, mas agora a terra estava extremamente seca, sequíssima, e eles pediram lá para nós fazermos um ato profético, enfim, e Deus fez algo extraordinário naquele lugar. Quando eu estava voltando, Deus mandou chuva,
Enfim, seca está ligada à idolatria, em termos básicos e objetivos. A Bíblia diz agora que Elias, ele profetiza que não haveria chuva sobre a terra, mas tem um propósito também por trás, revelar, evidenciar, trazer à memória que alguns perderam a lembrança, a compreensão que Deus dos céus governa. Eu vou falar de novo, Deus dos céus governa. Mas o povo de Israel havia perdido essa percepção, por mais óbvia que pareça. Aliás, a experiência que eles têm desde a saída do Egito. Porém, a Bíblia agora diz que eles estão tão entenebrecidos, eles estão tão no seu entendimento, trevadamente envolvidos com esse processo de adoração a Baal, a Aserá. Enfim, fato é que, na verdade, eles estão cegos e alguns até admitem a possibilidade de servir a Deus e a Baal simultaneamente, o que é impossível. Na verdade, algumas pessoas nos dias de hoje, em alguns lugares que passamos, parecem pensar assim, que é possível servir a sua própria carne, que é possível servir as próprias satisfações da carne, que é possível viver uma vida muito embaraçada em diversos princípios sendo negligenciados, e simplesmente vem depois querer adorar a Deus e que era a presença. São manipulações de púlpito, manipulações de oratória, de retórica, de habilidade de comunicação sem caráter, sem fundamento, sem vida de oração. O mais importante não é o desempenho que eu, você, nós, qualquer um de nós aqui, não importa quem, importa que Deus fale, importa que Ele trabalhe, importa que seja a palavra dEle, a unção dEle, não importa através de quem, não é o desempenho do momento, é a vida que se tem quando ninguém está olhando. É o mais importante. Mas infelizmente, Israel está tão cego que acharam na arqueologia moeda cunhada de um lado, Yud Re Vav Re, o tetragrama do nome de Deus, do outro lado, Baal. Como assim? E que Elias vai surgir nesse cenário que um profeta ele surge em momentos críticos. Quando há um momento crítico na monarquia, quando há um momento crítico no sacerdócio, quando há um momento crítico que a nação de Deus, eleita dentro de um propósito, está sendo ameaçada por uma outra nação poderosa, maior, e Deus manda um profeta com palavra de encorajamento e livramento, então o profeta surge no momento crítico. Quando o povo ora, Deus manda a palavra profética, redirecionando, realinhando, e a palavra de Deus para ele vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Esconde-te, esconde-te. Interessante essa expressão. Ele fica escondido junto ao ribeiro de Querite, mas a Bíblia diz diante do Jordão. E ele bebe do ribeiro, aquele pequeno córrego de gado. Ele bebe do ribeiro e pão e carne era levado para ele amanhã, à tarde ou à noite. Manhã e noite, ou manhã e tarde, porque a palavra possibilita no original. Então, no final da tarde, possivelmente início da noite, porque para o judeu, na perspectiva bíblica, teológica, na visão judaica, a partir das 17 horas, você já não fala mais Erev Tov, no sentido de sabidum, é uma boa noite, que o termo já é boa noite, para nós ainda é boa tarde. Para o judeu, a partir das 17 já é boa noite, Erev Tov. Quando vai dormir, mais tarde, Laila Tov. Enfim, mas já é uma perspectiva de noite. Então o pão e carne, ele recebe uma provisão miraculosa. Agora é interessante, quem foi que mandou Elias para esse lugar? Segundo o texto que nós lemos, foi o próprio Deus. Mas o ribeiro secou. Como assim? Deus mandou ele para lá, mas o ribeiro... Muitas vezes, mesmo você obedecendo a voz, a direção de Deus, não significa necessária e obrigatoriamente que não haverá momentos ou circunstâncias de crise. Mas no caso de Elias, e talvez possa ser o meu, o seu, o caso de alguém, em algum momento, agora ou posterior a esse momento, fato é que em algum momento, mesmo debaixo da direção de Deus, precisamos enfrentar desafios. Ele estava debaixo da comando e a direção de Deus. Porém, o ribeiro secou. O ribeiro secou porque ele profetiza ausência de chuva. E, de fato, a sua profecia aconteceu. Mas ele estava dentro de um contexto e geografia. E um ambiente que ele estava também afetado. A despeito de estar obedecendo a Deus,
a crise bateu lá. Mas por quê? Porque Deus precisava dele em outro lugar. Às vezes, se o ribeiro não seca, em vários sentidos, aspectos, não é só no sentido material. Se o ribeiro não seca, você não muda de direção, você não obedece o comando para uma nova fase. E a nossa vida, na verdade, não pode ser feita a partir de imitação, mesmo a partir dos exemplos bíblicos. Nossa vida tem que ser de direção, comando, direção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, amém? E a direção dele agora, a hora vai, é alimentada, é provida. Eu não tenho tempo para entrar em muitos detalhes, porque meu foco predominante ainda no 19, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Ele vai rodar aproximadamente mais de 150 quilômetros, talvez quase 160, em média. No mapa, se você fazer lá a contagem, você vai perceber o cálculo a partir de uma situação de escala que tem ali, você vai perceber que ele vai, o que é intrigante. Porque Deus diz, assim como ordenei os povos, tem a palavra é a mesma, ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Como assim? As viúvas naquele texto e contexto passavam um processo complicadíssimo, a não ser que fosse extremamente rica. Mas, no geral, algumas tinham que ter algumas apelações, sabe, para praticamente na sua subsistência, acabavam pegando um caminho meio complicado. Era uma vida dificílima. Então a Bíblia diz que Deus ordenou. Como? A mulher não tinha a percepção de Elias, a mulher não ouvia a Deus, a mulher não tinha visões de Deus, a mulher na verdade estava na terra dos pais, na verdade do pai de Jezabel, da origem de onde veio Jezabel, enfim, uma nação idólatra cujo Deus predominante é Baal. Como assim? Mas Deus ordena, porque Deus continua soberano, diferente da visão deísta, que diz que Deus criou. Até admitimos sim que Deus é o Criador, até admitimos sim que Deus existe, mas Ele criou e abandonou a sua criação. Não, senhores, a Bíblia diz que Deus interage com a sua criação, Ele não abandonou a própria sorte, Ele não abandonou simplesmente as meras leis fixas da natureza, estabelecidas por Ele mesmo. Não, Deus interage com a criação dentro dos seus propósitos. E nós vimos isso nesse texto. Deus ordena, Deus coloca uma convicção no coração daquela mulher. Quando ela olha para Elias, ele vai identificá-la, sendo ele profeta, e ela vai crer no ministério dele, ela vai se abrir para o ministério dele, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Se Deus está no controle e Ele está te conduzindo, Ele sabe o que vai fazer e como vai fazer, Ele sabe como prover. E a Bíblia diz que a mulher que vai ser canal de provisão e de sustento para Elias está na miséria. O que parece contraditório. Eu te pergunto, quem foi sustentar quem? A Bíblia diz então que ele chega, ela está apanhando alguns gravetos, e ele faz um pedido, pede água, se apresenta na porta da cidade. Se apresenta onde? Lugar público, é importante que eu vou dizer, para um motivo que você vai entender daqui a poucos momentos. Lugar público, e ele pede água, ela vai buscar. Quando ela vai dar, me dá a sensação que ela vai dar alguns passos, ele diz, traz também um bocado de pão, um pedaço de pão. Para que bom? A mulher logo vai revelar ao profeta, agora você pisou fundo, né? Não tenho, eu estou aqui apanhando os gravetinhos aqui para fazer a última refeição, tem um pouco de farinha na panela, tem um pouco de azeite na botija, e eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, depois morreremos. A expectativa dela era de morte, a expectativa dela era a finalização da vida, porque o momento era de crise, de ausência de chuva, e consequentemente vem um reflexo nos animais, na colheita, e afeta toda a economia do contexto da época ainda mais. Eu quero que você compreenda que a crise também bateu naquela geografia. E a mulher falou, não tem. Ele vai e libera uma palavra de autoridade. Por quê? Ele está debaixo do comando, do envio de Deus. E ele diz, faz disso primeiro para o pastor que antecedeu-me aqui também estava falando de oferta muito brilhantemente, falando alguns fundamentos importantes a serem compreendidos. Ele não era
na verdade, o oportunista da viuvinha pobre e desamparada, não. Ele faz tudo publicamente, no meio ali da porta da cidade. Tinha mais pessoas, o texto não diz, não sei. Mas ele não tem medo, porque ele sabe da motivação e da intenção com que ele está fazendo. Faz disso primeiro para mim. Parece contraditório. Como assim? Viúva, a última refeição, porque não é simplesmente o fato do dar, é o fato que ela precisa dar, não é simplesmente que ele precisa receber, ela precisa dar, e ele libera a palavra, porque da panela, a farinha não vai faltar, da botija, o azeite não vai, até que Deus dê chuva sobre a terra. Ou seja, no momento de crise, de maneira miraculosa, cada dia que você foi lá para buscar a refeição, vai ter provisão, sabe, a provisão diária. Fala de lição de dependência, fala de depender de Deus, de percepção, de cuidar diário. Quero dizer para você que o cuidar diário, a provisão de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. A Ele toda a glória no nome de Jesus. E ela faz, ele profetiza. E ela vive um milagre extraordinário. Porém, diz o texto, o filho dela adoece. E a doença se agravou a tal ponto que chegou a morrer. E ela vai atribuir isto ao juízo do Deus de Israel através do profeta. Profeta, viesse à minha casa para trazer a memória em evidência a minha iniquidade. Ela está numa nação idólatra. Que tipo de pecado ela havia cometido? Que tipo de vida de pecado ela tinha no momento? Se é que tinha, não sabemos. Fato é que ela entende que a morte do filho, a doença, o agravamento e a morte do filho, que já era uma mulher viúva, agora perde seu único filho, era atribuído a um juízo de Deus através do profeta. O profeta foi ali para levar juízo e morte? Ou o profeta foi ali, dentro de um plano de Deus, até maior que a compreensão do profeta, exatamente para um momento de crise? Você não entendeu o que eu quero dizer? O profeta foi ali para levar juízo e morte? Não. Ou o profeta foi ali porque Deus, que é presciente, que vê o amanhã como se fosse hoje, Isaías 46, 9 e 10, Deus conta o final da história, antes da história começar. Esse é o meu e o seu Deus, a Ele toda glória, honra, louvor, majestade e domínio. A Bíblia diz então que ele não discute com ela. Ela entende erradamente. Então quem tem fome e sede de Deus e responde ao seu chamado, vocacionado, estou falando de vocação, responde ao seu chamado, evidentemente que a Bíblia fala do chamado para a santificação, a Bíblia fala do chamado para a salvação, mas tem chamado também para ministério. Ministério tais quais já foram mencionados aqui hoje. Então quem tem fome e sede de Deus responde ao seu chamado, tem que ter algumas características. Característica de ser um homem de fé. Elias era um homem de fé. Característica, sabe, de se mover no sobrenatural, de ter uma palavra. Elias tinha uma palavra de sabedoria. Elias se movia nos dons espirituais. Elias era profeta. Nem todas as pessoas que têm o dom de profecia são profetas. São coisas distintas. Evidente que quem tem o dom de profecia é uma bênção. Consola, edifica e exorta. Diz o texto bíblico. Porém, o profeta, além desses dons, desse dom de profecia, ele tem os dons que Paulo chama de maneira popular, de maneira genérica, de dons de revelação. Ele tem a palavra da sabedoria. Aquilo está na mente, plano e propósito de Deus e aponta para o futuro. Ele tem a palavra de conhecimento. Aquilo que está acontecendo no momento é no passado. Ele tem discernimento de espírito. Ele tem a revelação de Deus. A Bíblia diz agora que ele profetiza, ele percebe, mas com a mulher ele não discute, ele se move, ele vai pegar o filho, ele assume. Então quem tem fome e sede de Deus e quer responder o chamado, deve estar disposto a enfrentar desafios. Ele pega, não discute com a mulher, ela está abalada, pega o menino, leva para o quarto, possivelmente com uma escada exterior, que era comum nas casas em melhores condições financeiras, tinha um quarto que tinha uma escada exterior. E o profeta está alojado lá em cima e está morando agora com essa família. Leva para o quarto de cima a hora e ele vai pedir o quê? Ressurreição. Mostra para mim na Bíblia, até então, se havia algum histórico, algum registro na Bíblia de ressurreição. Nenhuma. Elias vai acreditar, vai pedir para Deus e vai realizar o milagre
inédito. Elias vai realizar o que ele nunca tinha visto. Elias vai pedir o que ele nunca havia, sabe, na verdade, histórico registro que de fato alguém ressuscitou. Mas Elias crê na possibilidade, ora, e ele opera em Deus, operação de milagres. Enfim, sem muitos detalhes devido ao tempo, que eu quero me enfatizar no 19, e o filho da menina foi ressuscitado. Ele traz para aquela mãe em desespero: vês aí, teu filho vive. Ei, se for propósito de Deus, até aquilo que é impossível, Ele é poderoso para restaurar na minha, na tua vida. Se for propósito de Deus, se estiver na agenda divina, para a glória do seu nome, Ele é poderoso para fazer na minha, na tua vida, um milagre inédito. Ele continua sendo Deus. Só quem crê, levante a sua mão, dirige uma palavra de adoração a Ele. É interessante. Qual que era a crença? Na terra do Baal, Deus é que vai sobressair. O Baal não consegue dar chuva. Qual que era a crença naquele ambiente? Qual que era a crença nas nações circunvizinhas, no Antigo Oriente Próximo a Israel? A crença é que Baal era o Deus da fertilidade. Baal era o Deus que provia a colheita. Baal era o Deus que provia todas as coisas. Baal foi encontrado uma estátua dele de aproximadamente 10, 12 centímetros, segurando um raio. Baal controla o clima, Baal controla a tempestade, Baal manda chuva, e ele tinha uma filha chamada Orvalho. Talaia, na verdade. Talaia, mas Talaia significa orvalho. Ele tinha uma filha, então Baal era responsável pela chuva, pela frutificação, pela colheita, e na verdade Talaia, a filha dele, era responsável pelo orvalho. Por isso, lá no capítulo 17, Deus, iniciando através da boca profética, diz: não vai haver chuva nem orvalho. Ou seja, quem controla não é Talaia, quem controla não é Baal, quem controla é o meu e o seu, o nosso Deus. Só se você tiver uma palavra de adoração, aplauda o Senhor, exalta o nome dele, engrandeça o nome dele. O controle não está na mão das falsas divindades. O controle está na mão do meu, do seu, do nosso Deus, do Deus soberano e poderoso que interage com a sua criação. Fato é que ele entrega agora o filho vivo. Agora vem o segundo comando. Diz agora o texto, capítulo 18, já vou chegar no 19. E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor, no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te. Deus tinha falado: esconda-te. Deus está falando agora: mostra-te. Há momento de estar escondido e há momento de ser apresentado. Qual é o seu momento? Cada pessoa é um nível de possibilidade. Quando você estiver pronto, Deus vai te apresentar. Quando estiver na agenda divina, Deus vai te apresentar. Há momentos que circunstâncias fazem que nós queiramos nos esconder por N motivos. N circunstâncias, dentre elas muitas emocionais. E você fica escondido, encavernado, como Elias também posteriormente o fez. Mas vamos entender, Deus está dizendo: agora te mostra, agora se revela. Você estava oculto, escondido no Querite, ninguém estava te encontrando, havia uma ameaça real, Jezabel, Acabe, mas agora te mostra, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Diz Tiago, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que foram 3 anos e meio, possivelmente 6 meses, porque a Bíblia está usando a expressão terceiro ano, deve ser já um período que já tem a ver com seca, e logo se somos 3 mais os 6 meses, muito provavelmente. A Bíblia diz que ele deveria se mostrar, Elias foi, a fome era extrema, e de maneira objetiva agora, o profeta vai se apresentar a Acabe, mas no primeiro momento, ele encontra Obadias. Quem era Obadias? Mordomo do rei. Quem é Obadias? Alguém que recebeu um comissionamento do rei Acabe. Olha, para que não percamos todos os cavalos e mulas, porque Acabe estava mais preocupado com cavalos e mulas do que com gente. Tem muitas pessoas mais preocupadas com coisas, e não que o animal não seja importante, mas numa escala de prioridade, quem é a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Então, numa escala de prioridade, o ser humano está em maior grau de importância, está acima. Mas ele está preocupado, talvez, pensando na guerra. Aliás, o casamento dele era um casamento político, era uma aliança política, era um tipo de aliança de interesse
para minimizar os conflitos, era uma condição diplomática, mas ele prefere ter uma condição diplomática que lhe favoreça do que obedecer ao comando de Deus. Portanto, o juízo de Deus está estabelecido. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que preferem a conveniência do que a obediência. Eu prefiro a obediência, porque tem consequências. Amém? A Bíblia diz agora que ele vai se apresentar, encontra Obadias e diz para Acabe que o profeta Elias está aqui. Ô profeta, me coloca nessa situação não. Não contaram para você? Eu escondi 100 profetas, 50 numa caverna, sustentei com pão e água. Jezabel está matando o profeta. Eu escondi 100, 50 numa caverna, 50 em outro, leva o pão. Da onde ele pegava esse pão? Talvez, é possível, da sua casa, ou até do próprio palácio de Acabe. Então Jezabel queria matar, ele esconde 100. 50 e 50, olha, profeta, eu dou pão, eu dou água, eu sustento, eu cuido. Agora tu vai falar para mim, avisar para Acabe que Elias está aqui. Eu vou lá, digo para ele, o Espírito de Deus te toma, não sei para onde, te leva daqui. Porque essa era a percepção que se tinha do profeta Elias. O Espírito Santo dirigia a vida dele e era levado para outra direção. Amém? Você entendeu sobre o que eu falo? Então, quem ouve a voz e a direção do Espírito Santo, às vezes é levado para um lugar que nem imagina. Então, Deus dá direções. Eu já vivi isso no sobrenatural, a ponto do Espírito Santo falar, sai. Eu falei, para onde? Não só sai. Aí eu saí, pega esse ônibus, vai em tal lugar, para na beira da estrada. Eu falei, como? Deus, eu sou de São Paulo. Eu não sou que nem esse povo do interior. Eu fiquei no interior 4 anos, que o povo lá para, levanta a mão, o pessoal para dar carona. Eu falei, não, eu sou desconfiado. Eu vim de São Paulo, Senhor. Eu não vou, eu sou tímido para esse tipo de coisa, só na ousadia do Espírito. Porque no meu temperamento, sou tímido, não vou levantar a mão para pedir carona para ninguém. Vai, pega o ônibus, desce da cidade de Águas de Lindóia. Eu ouvi alguém falando do congresso aqui, já morei lá. Desce de Águas de Lindóia, para aqui em Lindóia, vai para a estrada, para da estrada. Eu falei, meu Deus, eu comecei a ouvir o Espírito Santo, comecei a entrar em vida de oração, de jejum, acho que eu estou ficando louco. Estou perdendo a mente, estou ouvindo a voz. Vai, para da estrada. Aí passando o carro, passando outro carro, eu falei, meu Deus, e eu continuei, quando eu não compreendo, amadoro, tudo que eu entendo da Bíblia, e vou orando, quando esgota, aí eu falei, Espírito Santo, fale em mim aquilo que eu não consigo compreender pela razão. Repete comigo, meu espírito, nosso espírito, sabe de coisas que a nossa mente não sabe. E quando eu não consigo acessar a partir da razão, eu vou buscar no meu espírito. Eu começo, traga uma palavra de conhecimento, Senhor. Traga uma palavra de sabedoria. Traga uma clareza do teu propósito a partir dessa oração em língua. E eu vou pedir, daqui a pouco para um carro, um pouquinho mais adiante, e ela comigo mesmo, ela buzinou. Eu fui lá. Ela falou, você está indo para onde? Eu falei, para onde a senhora vai? Estou indo para Socorro, é para lá que eu estou indo. Eu não estava indo para um lugar nenhum, eu só estava obedecendo o comando divino. E entrei, eu perguntei para a mulher, por que a senhora parou? Eu sei que é comum, meus irmãos moram aqui muitos anos, minha mãe, hoje já falecida, mora aqui muitos anos, tudo bem, mas eu sou de São Paulo, não é comum as pessoas pararem para dar carona com quem não conhece. Lá, no caso, aqui sim. Mas por que a senhora parou para mim? Ah, porque você tem uma cara assim. Falei, mas eu acho muito perigoso. Tal, porque você não parecia ser uma pessoa do mal, mas eu me cisilo, provocando ela. Mas como assim? E o risco? Aí pensando em São Paulo, mas daqui a pouco eu falei, eu sei porque a senhora parou. A senhora parou, aí o Espírito Santo deu. Eu fui enrolando porque eu estava esperando o próximo comando. Aí o Espírito Santo foi dando, Deus foi dando a vida, foi dando a situação. Falei para a mulher, abordei, evangelizei, já fiz a obra. Falei, agora eu posso voltar. Pode me deixar em qualquer lugar que eu vou voltar. Então, mas quem vive, na verdade, o chamado e a vocação de Deus, às vezes tem direções que nem sempre a razão vai te explicar. A fé é irracional, é isso que você está dizendo, pastor Eduardo? Não, a fé não é irracional, mas quem entende de princípios espirituais sabe que a fé transcende a razão. Tem momentos que você não vai entender, mas se você estiver disposto a obedecer, você vai viver o sobrenatural. Quantos querem? Quantos querem? Só quem quer, levante a sua mão e dirige uma palavra de adoração a Ele. Aleluia! Chega, enfim, Acabe vai ser notificado por
Obadias teme, Elias assegura o coração dele. Pode ter certeza que hoje, deveras hoje, ou seja, sou eu de palavra, está dentro da agenda divina, está sendo dentro do meu propósito. Eu estou aqui dentro de um comando divino. Hoje me apresentaria a Acabe. E Obadias agora é encorajado e vai chamá-lo. Chega Acabe, vai se aproximando e talvez já pensando, procuramos. A Bíblia diz, porque Obadias havia falado, não tem nação, não tem reino que ele não mandasse te procurar. E ele mandava as pessoas jurar que não tinham te visto. Agora tu fala, Elias está aqui, tu some, vai ficar ruim para mim. Ele te procurou nas nações, ele juramentava as pessoas, ele obrigava a jurar que não tinham te visto. Ou seja, Elias estava sendo caçado todo esse tempo, e Deus estava escondendo. Ei, existe um esconderijo do Altíssimo, e você está sobre ele, e toda palavra maligna, direção, propósito do maligno, nós paralisamos na autoridade do nome de Jesus, toda violência das trevas, todo oportunista do adversário, que está observando a tua vida, que está observando seus passos, que está observando a sua empresa, o seu negócio, nós paralisamos no poder e autoridade do nome de Jesus, e declaramos, o laço é quebrado, e você escapa no nome de Jesus. A Bíblia diz agora que chega Acabe. Oh, és tu perturbador de Israel? Elias faz a devolutiva. Perturbador de Israel é você e a casa do teu pai. Porque tem deixado os mandamentos do Senhor e tem servido os Baalins. É você que é perturbador de Israel. É você que trouxe perturbação. Na verdade, a palavra no original hebraico é a ideia de trazer, sabe aquela água turva, que você está sobre a água, enfim, é um rio, é barro no fundo, mas se você mexer com o barro, sobe todo aquele barro, a água fica extremamente turva, você não enxerga mais os pés, enfim, fica essa ideia, ficou turva. Quem tem turvado o ambiente, quem tem deixado, na verdade, esse ambiente totalmente contaminado, é o seu posicionamento, é a casa do teu pai. Ele falou, mas reúne os profetas no Carmelo. Reúne os profetas, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Aserá, chama o povo de Israel. Vamos para o Carmelo. Acabe gostou da ideia. E Acabe chamou. Acabe obedeceu a direção. Sabe por quê? Talvez, a Bíblia não diz, eu estou dizendo como possibilidade. A gente chama isso de conjectura teológica. Você pode criar uma possibilidade desde que essa possibilidade não contradiga o texto bíblico. Senão não é conjectura, é heresia. Tem gente que cria heresia e chama de conjectura. Não posso conjecturar. Não pode. Se for contraditório ao texto bíblico, você está criando heresia, não conjectura. Mas enfim, essa é outra aula. Se é uma aula, isso eu falo em sala de aula, quando eu dou heresiologia. Enfim, eu quero que você compreenda. O que foi? Ele diz agora, és tu perturbador. Quem está perturbando é você, a casa do teu pai. Reúne os profetas. Acabe possivelmente estava falando, nós procuramos ele o tempo todo, agora, que popularidade maior do que essa? Eu vou atribuir toda essa crise que estava atribuindo, toda essa crise de seca, de fome, de miséria a Elias, mato Elias publicamente e ainda sai como herói. Talvez Acabe pensava nessa perspectiva, é muito provável que ele pensasse assim, ele e Jezabel estavam caçando Elias, mas Deus reverteu o quadro, e Elias agora faz um desafio. Elias propõe um desafio. Pegue 2 bezerros. Vamos aqui dividir. Escolhe os profetas, escolhe aí um deles. Escolheram. Oferece o sacrifício, corta em pedaços, coloca no altar. Só que tem um porém. Não lhe coloquem o quê? Fogo, está no texto. Não lhe coloque, ou seja, prepara tudo para o altar, mas não coloca fogo não. O fogo tem que vir de maneira sobrenatural. E vai ficar evidenciado através disso que é o verdadeiro Deus. Se Baal é Deus, serve Baal. Mas se o Senhor, Adonai, Yud-He-Vav-He, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que controla todas as coisas, Adonai de Sebaot, o Senhor do deserto. Se Deus é Deus, serve a Deus. Mas não fica cocheando entre 2 pensamentos. Sabe o que ele está dizendo? Esse termo de hesitação, ser manco, o texto no original hebraico é a ideia de manco, sabe? Fica, na verdade, pisando, ou você pisa num lado ou no outro, ou você serve Deus ou Baal. Não dá para viver a vida de Deus, a vida no Espírito, e viver uma vida na carne. Acorda! Não tem como!
Ou vivemos o comando do Espírito, ou vivemos o comando da nossa própria direção, e às vezes sofremos consequências dessa falta de direção. A Bíblia diz então que ele desafia, aceitar o desafio. Fato é que chegou um determinado momento, que na verdade Elias começa a zombar, perto do meio-dia. Cadê o Baal? Aí o Baal, na verdade, não respondeu. Por quê? Porque Baal não existe. Porém, existe na cabeça de algumas pessoas, na crença de algumas pessoas. Talvez alguns acontecimentos fossem impossíveis. Por quê? Porque existe uma malignidade por trás querendo escravizar as pessoas e manifesta sinais. Fez isso através, abre parênteses, lá no Egito, com os magos, encantadores e bruxos do faraó. Eles produziram alguns sinais. Depois Deus paralisou. A partir do terceiro, eles não conseguem fazer mais nada. Por quê? Os céus, Deus dos céus, governa. Eu vou falar de novo. Deus dos céus continua governando. Mas fato é que o Baal aqui pode ter feito, não o Baal, mas algumas atuações demoníacas. Nesse momento, Deus não permite nada. Mas qual era a crença? Vou te dar um contexto histórico, cultural dessa mensagem que vai aclarar o seu entendimento. A crença era que Baal estava inoperante temporariamente, porque possivelmente, na crença deles, Baal era prisioneiro de morte, o deus da morte e do inferno. A Baal deve estar preso. E o rito que eles fizeram de se lancetar o texto hebraico, a palavra do original hebraico, não é simplesmente eles passarem lanças ou facas, não, passarem assim como riscando, como se... Não, é exercer pressão, é cortar para derramar sangue. A palavra no original hebraico prova, me mostra que na verdade eles exerciam pressão para derramar sangue, porque era entendido que isso fortalecia o Baal a se libertar de morte, que estava preso no inferno. E talvez até morto. E ele iria ressuscitar. E eles começam a derramar sangue. E salta. E derrama sangue. E clama o Baal. E nada do Baal responder. Porque Deus paralisou qualquer ação maligna que poderia dar a entender que o Baal existisse. Deus paralisou. Deus vai paralisar aquilo que confunde. A Bíblia diz agora que Elias vem. Eles não conseguem. Elias ironiza. Talvez ele esteja viajando. Talvez ele esteja ocupado. Parece que a ironia alcança até níveis mais íntimos. Talvez ele esteja usando banheiro. Talvez ele esteja fazendo qualquer outra coisa. O Baal não responde. Aí Elias forçou, chutou o balde e ironizou mesmo. Aí chega um determinado momento que é a vez de Elias. Ele pega o sacrifício agora. Primeira coisa, ele vai restaurar o altar. Vai restaurar o quê? Tem gente que quer fazer milagre sem restaurar o altar. Quer milagre, quer provisão, quer sinais de Deus, quer intimidade com Deus sem restaurar o altar, meu querido, não dá. Elias restaurou o altar. Elias restaura o altar, corta o animal, coloca o sacrifício. Aí ele pede coisa que na verdade não fora feita para os demais lá, os profetas falsos de Baal. Pega lá 4 cântaros de água. Joga em cima do sacrifício. Ele quer dificultar o milagre. Ele quer dificultar. 4 cantos. Joga a primeira vez. Joga a segunda vez. Joga a terceira vez. Joga a... Não teve a 4ª vez. Talvez deixou a 4ª para nós. Para a gente jogar hoje. Não teve. Só teve 3. Interessante que ele pediu 4, mas mandou jogar 3 vezes. Eu fiquei tentando entender isso. Por quê? Talvez deixou para a gente jogar. Jogou a água. Fez uma vala em volta do altar ali. Uma vala cabia 2 medidas de semente. A lenha está molhada. O sacrifício está molhado. Aquela vala foi cheia de água. E ele vai orar agora ao Deus do céu. Ele vai orar agora ao Deus do céu, e ele vai pedir, ele vai lembrar dos fundamentos da aliança, ele vai pedir para que o povo entendesse, compreendesse. Perceba que na verdade era Deus que tinha o controle de todas as coisas. Olha que interessante, a Bíblia diz, olha aqui no verso 36 e 37 do capítulo 18, acompanhe que já vamos chegar no 19. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. O Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Isaque e Israel.
Avraham, Yitzhak, Israel. Manifesta que hoje tu és Deus em Israel. Olha que oração interessante. Manifesta que tu és Deus. Traga em evidência a tua glória, o teu poder, o teu controle, o teu domínio. Se a minha a sua oração glorifica a Deus, Deus está disposto a atender. Isso é um fundamento, não é por acaso. Que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde. Para quê? Ou com o propósito de. Para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E que tu fizeste tornar o seu coração para trás, ou seja, fazer chuva, fazer techuvar, levá-los a arrependimento, torná-los para ti. Quando Elias diz isso, a Bíblia diz que de maneira, no plano humano, inesperada, miraculosa, inimaginável, veio fogo do céu, consumiu o sacrifício, sabe, na verdade, moeu as pedras, lambeu, na verdade, até a água que estava naquela cova dividida em 2 sementes. Deus está dizendo, eu tenho controle, manifesto sinais e vou trazer. E o povo agora começa, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o povo diz que só o Senhor é Deus, o que Elias pensou? Mudou. A chave mudou. O povo se arrependeu. O povo se voltou para Deus. E talvez, é possível que ele tenha pensado, diante de tamanho sinal, Acabe agora vai se voltar para Deus novamente. Talvez, em hipótese mais remota, será que Jezabel também? Mas fato é que Acabe vai ficar. Olha agora o que Deus fez. Então Elias alimentou uma expectativa que não fora correspondida. Aqui eu entro na crise do capítulo 19. Em alguns momentos na minha e na sua vida, você vem manifestando sinais, você vem ouvindo a voz de Deus, você vem realizando a obra, vem realizando o ministério, você se entregou total e completamente, com sinceridade, foi difícil, houve momentos de hesitação, houve momentos de fraqueza, mas quando você se entregou de verdade. Mas Deus que vem dando sinais, vem confirmando o ministério, às vezes pode, não é que todas as vezes ele vai fazer, mas às vezes pode fazer algo que você não espere. Algo diferente da sua expectativa. E quando a sua expectativa é frustrada, como você reage? E quando, na verdade, você entra num processo de contrariedade, quando Deus não age da maneira que você espera. E quando, perceba, e Acabe fez saber a Jezabel, capítulo 19, e Acabe fez saber a quem? Tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada. O que ele vai fazer quando Deus manifesta os sinais? Elias dá uma palavra de comando ao povo, aprisiona os falsos profetas e os mata. E estabelece o juízo. Quando ele mata, estabelece o juízo e o povo diz só o Senhor é Deus, ele diz, foi neutralizada a maldição. E agora ele estava a comando de Deus, já tudo faz sentido para Elias agora. E ele vai dizer, e agora Deus vai dar o quê? Chuva. Prepara o teu carro. Prepara o teu carro. Vai lá, come e bebe, prepara. Deus vai mandar chuva sobre a terra. 3 anos e meio sem chuva. Ele está dizendo, olha, chuva, eu profetizei que não ia ter chuva, não teve chuva. Por 3 anos, agora eu estou dizendo, vai ter chuva. A chuva já está a caminho. Tanto é que ele manda um moço, vai lá averiguar. Sobe lá, observa. O moço foi lá, não estou vendo nada. Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez o rapaz voltou. Olha, eu estou vendo uma pequena nuvem. Do tamanho, olha, o tamanho, olhando assim, o tamanho da mão do homem. Elias, na verdade, fala isso e foi orar. Elias foi orar. Falou e foi orar. Acabe foi comer e beber. A Bíblia diz que quando o moço volta, estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da... Pode falar para Acabe, que eu vejo o ruído. Eu vejo. Nós temos 5 sentidos primários. Quais são? Visão, audição, tato, olfato, paladar. De novo. Visão, audição, tato, olfato. Vou te dar um segredo espiritual. Se você ora, você vai entender. Eu provo teologicamente, é claro, senão não diria. Na vida de João, por exemplo, que teve a revelação do Apocalipse, visão, audição, tato, olfato, paladar. Todos esses sentidos que funcionam a partir do seu corpo, pode funcionar a partir do seu espírito. A nível espiritual, você pode ver, ouvir, tatear, comer, se alimentar no mundo espiritual.
Aonde está isso, pastor? Na Bíblia. A Bíblia diz, abre parênteses aqui, vamos a João, Yohanan, que teve a revelação do Apocalipse. A Bíblia diz que o anjo falou para ele, pega o livrinho, ele pegou, tato, come o livrinho, ele comeu. A Bíblia diz, paladar, na boca era doce como mel, no estômago, quando bateu, era amargo como fel. Amém? Está percebendo? Ele podia ver, ouvir no mundo. Eu quero dizer para você que às vezes você está no mover, debaixo de uma caminhada de oração, e eventualmente você tem condições debaixo de uma situação de jejum, e há momentos que parece que você não sabe o que aconteceu, mas você perde a sensação do tato, você não sente o peso do corpo. Você que está aí sentado, não sente na verdade a pressão do airbag, da região com a almofada aí preparada para te sustentar o seu peso. Mas quando você perde a sensação do tato, a Bíblia fala de êxtase. A Bíblia fala que Paulo entrou em êxtase. A Bíblia fala que Pedro entrou em êxtase. Não, êxtase não é aquele comprimidinho que talvez você imagina, não. Êxtase é uma situação que, na verdade, os seus sentidos, sabe, humanos ficam desaguçados. E esses sentidos são aguçados para o mundo espiritual. Vou dizer de novo, você perde, eu perdi várias vezes, ou andando, ou sentado, ou dobrado o joelho, já doendo, depois de horas, doendo, e aquela poça de lábios, de orando, e acessando o sobrenatural. De repente, chegou um determinado momento que eu perdi total e completamente a sensação do peso no joelho, a sensação do peso nos pés, a sensação do barulho da vizinha. Um determinado momento que eu tinha que pregar, Deus lotou a agenda, estava dando sinais poderosos, lotou a agenda, estava pregando segunda, domingo de manhã e à noite, direto eu tinha que pregar. Eu não me lembro se era da sexta para o sábado ou do sábado para domingo, eu tinha que pregar de manhã, possivelmente era sábado para domingo, e a vizinha fez festa, proprietário, inclusive parente da dona da casa que eu morava, fez uma festa, as caixinhas, cada uma era desse tamanho, ao vivo, som ensurdecedor, difícil. Na verdade, essa madrugada foi difícil para mim também, ter um salão, um baile funk lá, muito próximo, uma quadra, que um barulho terrível, 5 e pouco da manhã, dificultando, acordando, falei, está na hora de orar de novo? Não, é o barulho ensurdecedor. Falei, meu Deus, quase não dormi, me dá graça para pregar. Então aquele barulho, uma vez, eu falei, eu preciso pregar. E eu comecei a orar, eu falei, Simone, me ajude. E a minha esposa é intercessora e é profeta. Ela tem característica, uma pegada forte de oração. Ela falou, não consigo orar, não consigo me concentrar. E eu comecei a orar, eu vou ter que romper. Eu comecei a orar com aquela dificuldade, com aquela guerra, aquele barulho ensurdecedor. De repente eu fui orando, eu fui entrando, e eu comecei eu quero dizer, eu vou dizer de novo, o meu espírito sabe de coisas que a minha mente não sabe. Vamos dizer, o meu espírito sabe de coisas que a minha mente não sabe. E eu comecei a acessar o sobrenatural, daqui a pouco eu entrei em êxtase. Ela não abaixou o volume, que depois eu perguntei para a pastora Simone, mas eu sentia como se a pessoa estivesse fazendo assim com o volume, ó. Eu sentia, o barulho foi ficando distante, eu acessei o sobrenatural. Daqui a pouco eu mudei da linguagem de guerra. A linguagem de guerra mudou, eu comecei. Quando eu estou entrando numa batalha espiritual, a guerra espiritual, a minha linguagem de oração em línguas é uma. Quando eu entro em adoração, é porque o Espírito Santo já me deu essa palavra de conhecimento. É que eu entrei no mundo espiritual, entrei na autoridade do nome de Jesus, rompi, venci, já sou vitorioso. Por isso vem aquele estado de adoração. Ou seja, pode adorar, porque Deus já interviu no mundo espiritual. Agora só vai materializar no mundo físico. Quem crê? Deus faz isso hoje. Capítulo 19. A Bíblia diz agora que quando Elias, na verdade, é ameaçado por Jezabel, que Acabe foi contar, mas o desavisado, despreparado, carnal, banana do Acabe, falou e deu ênfase no quê? Na morte dos falsos profetas dela. Ela ficou furiosa. Manda um recado para Elias que amanhã, a essas horas, ela estava estabelecendo um tempo de 24 horas. A essas horas eu mato ele. Eu vou fazer da vida dele o que ele fez com os meus profetas. Os profetas falsos, né? Porque os verdadeiros eles perseguiam e matavam. Os falsos, o Estado sustentava. Nada novo debaixo do céu. Essa não é todo mundo que entendeu, não, mas tá tudo bem. Os falsos eram sustentados pelo Estado. Fato que
A Bíblia diz agora, olha o que a Bíblia diz. Então Elias profetizou a chuva. Quando Elias falou para Acabe, aparelha o teu carro, prepara o teu carro, desce, para que a chuva não te apanhe. De repente o Espírito de Deus potencializou Elias. E Elias correu mais que as carruagens de Acabe. Eita! Como é que é? Ison Bolt? Como é que é o Bolt? Vai, esqueci o primeiro nome. Zion Bolt. Ele é um Bolt espiritual, um Red Bull do céu, veio no Elias. Elias correu mais que a carruagem do rei. Aproximadamente ali, deve dar um cálculo de aproximadamente 25 a 30 km. Elias recebeu um Red Bull do Espírito Santo, passou na carruagem do rei. Só que agora Jezabel fica sabendo. Aí Jezabel manda um recado: amanhã, essas horas, vou matar ele. 24 horas eu mato ele. Aí Elias, vendo isso, o que Elias fez? O que Elias fez? Meu Deus, é o mesmo Elias? É o mesmo? Sim ou não? Acabou de enfrentar 450 profetas de Baal. Eu não sei se mandou convocar também de Aserá. Não sei se foram. Mas fato é que ele acabou de enfrentar centenas. Agora ele ouve a ameaça de Jezabel. Ele foge. Ele teve medo. Tem um problema de ter medo? Sim ou não? Uma sensação de medida de autoproteção. Então o medo, ele tem algumas reações químicas, algumas reações, na verdade, no seu organismo, no cérebro, enfim, que te prepara para luta ou fuga, que te prepara para fugir ou te prepara para lutar. Você vai ver se vai ter que, né? Ou você vai ter que fugir. A resposta de luta ou fuga, ele decide fugir. Vai a Berseba, deixa ali o seu moço, depois ele caminha também, vai para o deserto. Deita debaixo de um zimbro e pede para si. Meu Deus. O que Elias está? O que Elias está? Debaixo de uma ansiedade descomedida. Debaixo de uma ansiedade descomedida. Um pouco de ansiedade, situações novas, todos nós passamos. Amém? Sim ou não? Sim. Isso acontece com gente. Tem gente aqui? Mas uma ansiedade descontrolada pode entrar, pode ter um desdobramento, uma evolução para a síndrome do pânico. Uma ansiedade descontrolada não te permite enxergar as coisas corretamente, discernir corretamente, não ter lembrança. Ansiedade vai numa proporção ou medo. Medo é a perda do domínio de determinadas circunstâncias, de maneira objetiva. Então uma pessoa debaixo de uma ansiedade e medo, ela não pensa com clareza, ela não reflete, ela perde a capacidade do discernimento. E Elias agora perde, esqueceu, parece que deu um apagão na mente dele. Ele esqueceu de tudo quanto Deus vinha fazendo através do ministério dele. Ele foge. Ele foge. Quando ele foge, Deus manda um anjo. E o anjo levou um pão cozido sobre brasa. O anjo passou lá no Masterchef espiritual. Um anjo especialista, cozinha, tal, um pão cozido sobre brasas, uma botija fresca de água, e Elias estava dormindo. Elias estava o quê? Dormindo. Elias estava ali descansando, pediu para Deus, fez a oração agora de desistência, oração de desilusão, oração de frustração, porque Elias está o quê? Frustrado. Elias está o quê? Decepcionado. Elias está o quê? Deus não fez da maneira que eu esperava. O povo não mudou. Acabe não mudou. Jezabel não mudou. O meu ministério está... Ei! Deus vai ressignificar a tua chamada, o seu ministério. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que você espera. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que você planejava. Mas se você está debaixo do comando e a direção de Deus, respondendo o chamado dele, ele sabe o que faz e por que faz. Elias manifestou sinais poderosos, mas depois Deus tinha um plano para Azael, rei da Síria. Deus tinha um plano para Jeú, rei de Israel. Deus tinha um plano para Eliseu. Deus ia dar continuidade e o juízo viria através desses outros 3 canais para completar o plano daquilo que Elias... E Elias está pedindo para si a morte, Elias nem morrer vai. Não entendeu? Elias está pedindo... Elias está depressivo! Ele quer se afastar, solidão, ele deixa o moço e ele afunda-se para... Ele está com sentimento de solidão, de fuga, depressão, desespero, exaustão. Muito perigoso. Você está preparado para o espetáculo do fogo descendo e não está preparado quando as suas expectativas são contrariadas. Muito perigoso.
Repete comigo, chamado. Eu vou te dar uma lição que eu dou num treinamento ministerial. Chamado. Treinado. Testado. Aprovado. Só depois enviado. De novo, chamado. Treinado. Testado. Aprovado. E enviado. É bem verdade que tem igrejas que pulam etapas, né? E vai sofrer consequências. Então, chamado, treinado, testado, aprovado e depois enviado. A Bíblia diz agora que Elias estava pronto. Elias estava manifestando sinais poderosos. Mas quando Elias foi contrariado nas suas expectativas, ele entrou num estágio de depressão profunda. Não subestime as suas emoções. Elas podem parar o teu ministério. Não subestime as suas emoções. Eu já orei por pessoas que estavam no estado de uma situação, de repente uma mudança tão grande, e nós fomos ministrar, e as pessoas querendo morrer, do nada, a pessoa com uma carreira, com uma vida, andando e tal, de repente, do nada, entre estado de tristeza profunda, alguns, claro, por conta de um relacionamento rompido, outros por conta de um emprego, uma condição financeira abalada, e N fatores, e entra no estágio de depressão profunda. Isso é muito perigoso. Cuide das suas emoções, cuide das suas... 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuide do seu espírito, cuide da sua alma, cuide também do seu corpo. O anjo provê o quê? Acolhimento. O anjo foi enviado por Deus não para reclamar, não para inferiorizar o profeta, não para falar, ó, você foi usado por Deus, que tem igreja, e tem pessoas, e tem empresas, e tem lugares, e tem relacionamentos que só quer o melhor do outro. Mas quando o outro está doente, fraco, frágil, é abandonado. Sim ou não? Você sabe que é verdade. Tem pessoas que só querem o melhor do outro. E quando ele não estiver legal, você vai abandonar? Elias agora, não, Deus mandou o anjo não deu mensagem de reprovação, o anjo deu atitude de acolhimento. Primeiro, você está precisando ser alimentado. Segundo, você está precisando de descanso, come, bebe. Não, aí Elias volta a dormir. O anjo toca a segunda vez, come, bebe. Mas agora não volta a dormir, porque não volta a dormir não. Deus não te alimenta para o sono, Deus não te alimenta para a depressão, Deus não te alimenta para a frustração, Deus não te alimenta para a desilusão, Deus não te alimenta para a desistência. Ele está te alimentando para cumprir o propósito na tua vida. O propósito pode não ser da maneira que você espera, mas Ele sabe o que faz e por que faz. Talvez ainda na tua vida, através das nossas vidas de chamado, vocação, pessoas que precisam da habilidade que está em você. Há Eliseus para serem treinados e preparados para o mundo. Há pessoas para darem continuidade àquilo que eu faço. Já treinei muitas pessoas para o ministério. Se você já fez muita coisa no evangelho, muita coisa no reino, muitas coisas em termos de chamado de vocação, mas não preparou alguém para fazer com excelência aquilo que você faz na sua ausência, outra pessoa ocupar esse lugar com maestria, o seu ministério está comprometido. Prepare a continuidade, prepare a... Eu quero rapidamente agora, eu gostaria de convidar a ficar de pé só para pensar que está acabando. Eu posso me movimentar, pastora? Eu posso me movimentar aqui agora? O anjo toca, levanta, come. Que comida espiritual é essa? Pão cozido sobre brasas. Que brasas são essas? E botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Até Horebe. Centenas de quilômetros. Eu não tive tempo. Como eu disse a vocês, ontem eu dei aula o dia todinho. Quando eu fui consultar lá a parte da geografia, mas dá quase 500, talvez mais do que isso.
de onde ele estava. Para onde ele foi? Ele foi para Horebe. Horebe é o Sinai. São termos que diz respeito à mesma geografia. Aonde tudo começou, onde Deus deu a revelação para Moshe, para Moisés. Ele foi para Horebe, mas lá ele entra numa caverna, ele entra numa... Quem disse que é para estar na caverna? Deus não te alimenta para a caverna, Deus te alimenta para o propósito. Ele foi para a caverna. Aí a Bíblia diz, olha que interessante, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Então Deus estava junto, estava lá. Que fazes aí? Não, que fazes aqui, Elias? Deus não sabia o que ele estava fazendo lá, sim ou não? Sabia ou não sabia? Deus sabe de tudo. Mas por que Deus pergunta? Por que Deus pergunta? Para, na verdade, ele exteriorizar a sua dor. Ele colocar para fora. Ele, na verdade, precisava. Era um convite à autoanálise, é um convite à introspecção, é um convite a entender por que essa necessidade de isolamento, é um convite por que ele está tão decepcionado, tão frustrado, porque as coisas não aconteceram, ele está com sentimento de solidão, de crise, de abandono, de depressão. Deus falou, por quê? Deus está dando para ele a oportunidade para ele colocar para fora, ele precisa exterioriza esse negócio, não guarda para si. Conversa com alguém confiável. Procura alguém antes que seja tarde demais. Procura! Ah, não, mas vão... As pessoas estão acostumadas a ver sempre o profeta. Estão acostumadas a ver sempre a pessoa, o adorador, essa ou aquela. Amados, eu já tive muitas experiências com esse tipo de situação. Talvez porque eu já tenha passado também no passado. E Deus fez para mim fez na minha vida um canal pelo qual Ele já resgatou algumas pessoas do caminho do suicídio. Quero dizer para você algo muito, muito sério. Ele se desesperançou-se da vida. Ele achou, meu ministério está acabado. Acabou. Estou frustrado. Fiz tanta coisa. Manifestei sinais poderosos. Mas a coisa não acontece. Deus está dizendo, o que fazes aqui? Coloca para fora. Que fazes aqui? A Bíblia diz que sai para fora. Põe-te nesse monte. Sai para... Foi você que entrou. Foi você que veio. Você que sai. Eu te dou a força. Eu te dou a palavra. Eu te dou a direção. Eu te dou o suporte espiritual que você precisa. Mas quem tem que sair é você. Que foi você que te colocou aí. Não foi eu que te mandei. Sai daí, Elias. Passa um grande e forte vento. Passa um grande e forte vento. Mas Deus não estava no grande e forte vento que despedaçava até penhas. Vento violento. Depois do vento, a Bíblia diz que veio um terremoto. A terra tremeu. A terra tremeu. Mas Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio aquilo que Elias estava acostumado. Veio fogo. Tal como semelhante ao Carmelo. Deus é Deus do fogo. Veio fogo. Mas Deus também não estava no fogo. Mas o fogo eu entendo. Elias entende de fogo, sim ou não? Elias entende de fogo. Veio fogo agora. Aí Elias... Deus não está no fogo, não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo, intrigante. De repente, tudo se acalmou. E diferente do temperamento de Elias, e diferente de toda aquela tempestade, de todos aqueles processos, diferente de como estavam as emoções de Elias, numa brisa suave. Um convite à introspecção, um convite a olhar para dentro de si, um convite a ouvir Deus lá no seu espírito, um convite a acalmar a mente, abre parênteses, aquieta-te alma, tal como no Salmo 42, aquieta-te alma, pois ainda o louvarei. Convite à introspecção, e Deus começa a se revelar aí. Que fazes aqui, Elias? Deus, matava os teus profetas, só eu fiquei. Na segunda vez ele acrescenta uma palavra, eu sou extremamente zeloso, Senhor. Eu dei tudo de mim. Eu fui sincero, eu fui verdadeiro. Mas não aguento mais. A decepção foi muito grande. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fui verdadeiro, eu fui íntegro. Eu fui extremamente zeloso. Zeloso ele fala de uma vez, a segunda ele diz extremamente zeloso. Mas olha agora, só eu fiquei. Buscam tirar a minha vida. Eu não sou melhor que meus pais, pode tirar a minha vida. Aí tem pessoas e pregadores precipitados, imaturos. Ah, Jezabel queria matar, Elias queria morrer. Por que ele não ficou? E ficam zombando de Elias. Meu Deus, se
Se essas pessoas conseguissem fazer metade do que Elias fez, o desavisado ainda mais zombado é Elias. Não se tratava dele ter medo da morte. Se tratava que ele não queria morrer por mão da bruxa, que seria a vitória do mal, e não de Deus. Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Não, Elias, não vou tirar a tua vida, vou ressignificar, redirecionar o seu ministério. Elias não tinha medo de morrer, Elias só não queria morrer na mão da bruxa. É muito diferente do que esses pregadores precipitados, desavisados, imaturos dizem. Não, Elias era um gigante espiritual, mas mesmo homens que são gigantes espirituais passam momentos de fraqueza. Eu passei. Outras pessoas que eu conheço passaram. Todos nós passamos em algum momento da vida. E o que faremos? Vamos internalizar a dor? Ou vamos conversar com o nosso amigo Espírito Santo? Vamos guardar só para nós? Ou vamos buscar um acolhimento, um conselho, um auxílio, alguém que pode te ajudar? Estender a mão e falar, vou caminhar com você, vou chorar junto. Tinha uma pessoa que eu discipulei, que era muito inseguro. Ele era muito grande, alto e muito forte. Quase chorava no meu ombro. Eu falei, eu pequenininho, magrinho. Ele quase chorava. Esse homem entrava num processo de depressão profunda. Eu falei, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Eu te vi no ônibus, o Espírito Santo falou, se aproxime. Quando eu me aproximei, ele cheio de preconceito, cheio de religiosidade, ainda me julgou mal. Aí que eu fiquei mais... Falei, Senhor, eu vou ajudar. O camarada está pensando que eu sou um descomprometido. Esse vacilão. É um vacilão. Senhor, como é que eu vou ajudar um cara que nem acredita no meu ministério? Não dá para você trabalhar com quem não acredita. Eu vou trabalhar, ajude ele. Me aproximei, no primeiro momento ele me rejeitou, desavisado. Mas eu insisti, porque eu estava debaixo de uma obediência. Tem pessoas para serem alcançadas ainda, tem pessoas para serem treinadas, tem pessoas para serem preparadas. Estão aguardando o meu e o seu ministério chegar lá. Deus falou, ajude ele. Ajude ele. Eu tenho uma chamada pastoral. Quando eu falei isso para ele, ele quase que riu de mim, dele mesmo. Quem sou eu? A visão que ele tinha de si era muito diminuta. Fui trabalhando, ministrando, orando, gastando tempo com oração, com palavra, treinando da palavra. O que ele é hoje? Pastor. Ei, tem muitas pessoas para serem alcançadas. Eu quero orar com você. Eu não sei o quadro de desilusão, de depressão, de circunstâncias que foram mais fortes do que você, mas não são mais fortes que o meu e o seu Deus. Hoje aqui, Deus vai ressignificar, vai redirecionar o que for necessário, para quem for necessário, mas vai dar continuidade ao seu chamado. Repete comigo, em nome de Jesus. Eu saio do esgotamento. É claro que tem pessoas que não estão nessa condição, eu sei disso também, que eu não sou imaturo. Mas alguns podem não estar, mas podem passar. Ah, eu sou profeta de mau agouro. Não! Que isso acontece com gente. E a gente tem que estar preparado para o momento da frustração, para o momento que as coisas não acontecem da maneira que nós esperávamos, para o momento que a crise bate na porta, para o momento que a crise financeira, a crise às vezes conjugal, a crise na saúde. O diabo mandou tantas ofertas para me derrubar, foi tanta coisa, foi tanta guerra espiritual. Parece que a guerra do demônio era muito presente, era muito forte. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando. Mas eu rompi. Eu consegui, eu aprendi sobre batalha espiritual, não é porque eu gosto, não. É porque eu precisava, senão eu era atropelado pelas trevas. Eu tive que aprender, por força da circunstância. Quero dizer para você que o diabo fez e continua fazendo tudo para acabar com o meu ministério, para acabar com a minha vida. Aí dentro de pouco tempo, aí veio o mensageiro das trevas gritar em alto e bom tom. Já que não teve jeito, eu mandei as mulheres adúlteras, eu mandei a oportunidade de corrupção no trabalho, eu mandei com dinheiro, não, eu mandei com as drogas, você já passou por lá, mandei com bebida, com alcoolismo, você já passou, mandei no vício do jogo, que eu fui campeão 8 vezes de bilhar, eu virava dia e noite jogando, eu estava numa roda de capoeira, roda de samba, rapidor, era vidrado em, enfim, tantas coisas que é tanto vício, tanta carga. O diabo falou, eu derrubo você, eu paro você. Porque onde eu passava, Deus dando sinal, o diabo procurando. Aí ele falou, agora, de repente, até 53, claro que eu passei um pouco, eu sou novo, tá? O pique é de 35, mas a idade, o pique é de 35, para fazer a obra, mas a idade já são 58.
Aí ele falou, agora acabo com você. Bateu uma após a outra, problema de saúde. O diabo falou, acabo com a tua vida agora. Acabo. Bateu uma frustração. Foi igual ao do Elias? Foi diferente, mas foi frustração, foi desilusão. Só não entrei em depressão porque eu ministrei muito para a vida de pessoas, mas quis bater na porta. Falei, meu Deus, o Senhor já operou tantos sinais na minha vida, através da minha vida. Eu já vivi sobrenatural, extraordinário. Como assim? Vou morrer frustrado? Doente? Mais poderoso que o remédio, que a doença, é o Senhor. E fui orando e orando. E Deus tem me dado graça e está restaurando a minha saúde. Amém? Mas o diabo veio gritando forte, eu acabo com você agora. Eu não sei o que ele fez contra você, eu sei o que ele fez contra mim. Que no momento da minha fraqueza, ele quis fazer parecer que Deus havia me abandonado. Que o ministério tinha acabado. Deus só está ressignificando. E hoje eu ouvi mais uma palavra de sabedoria aqui, apontando para o futuro daquilo que Deus tem para fazer com a minha vida. Meu ministério não acabou. E eu vou dizer, como diz lá o salmista, não morrerei. Vamos dizer, não morreremos. Declare, não morreremos. Mas viveremos. E contaremos os benefícios do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Repete comigo o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem. Do esgotamento. A restauração. Restaurar, retocar, refazer, tornar a pôr em vigor aquilo que havia perdido vigor. Hoje aqui, em nome de Jesus, a força não está em mim, mas na unção que eu carrego. O vaso é de barro, verdade? Mas a unção, a presença do Ruach HaKodesh é tão poderosa. E ele te renova, ele te fortalece. Ele ressignifica, ele redireciona, ele potencializa. E você vai alcançar novas dimensões no seu chamado. Só quem crê, levante a sua mão. Eu gostaria só de pedir, pastora, tem direito de pedir só um louvor profético em cima dessa palavra? E depois eu vou orar com vocês. Pode ser, pastora? Um louvor profético. Um louvor profético. O que Deus direcionar vocês, um louvor profético em cima disso. Nós vamos adorar profeticamente. E eu vou liberar uma unção aqui. Eu vou tirar um pedaço da minha unção. E pode... eu não te conheço. Então vai perguntar com quem conhece. Se você tem intimidade com o dono do céu, pergunta para ele. Ele me conhece muito bem. Ele sabe que tipo de vida eu tenho quando ninguém está olhando. Pergunta para ele. Eu vou liberar uma unção aqui. Deus está mudando aqui circunstâncias de almas e pessoas que estavam já entrando em processo de esgotamento. Porque às vezes o esgotamento começa no físico. Às vezes é o estresse no trabalho, que agora tem palavra nova, né? Burnout. Às vezes é... Mas os problemas são antigos. Só mudam de nome. Depressão. Às vezes frustração. Por uma questão financeira, por uma questão de trabalho. Amado, eu fui promovido num dia no trabalho, de vendedor para gerente da loja. No outro dia eu fui mandado embora, porque a mulher, a supervisora, manipulou. Porque ela queria se deitar comigo. Eu falei, eu sou crente, sou pastor, você não quer amizade, você não vai ter mais nada. Ela manipulou, num dia eu fui promovido, acertaram o salário, no outro fui mandado embora. Eu falei, oxe, tá doido? Como assim? Amados, eu não sei os processos de injustiça que o diabo preparou para te desiludir, para te frustrar, para parar o teu ministério. Mas eu quero dizer para você, mais tem Deus para colocar nas tuas mãos do que aquilo que o diabo tirou. E se Deus quiser, Ele é poderoso para trazer de volta e te dar muito, muito mais do que aquilo que fora levado. Aquilo que fora levado, deixa aí. Deixa o passado no passado. Vamos viver o presente de Deus e vamos viver o futuro que Deus tem para o nosso chamado. Amém? Vamos adorar a Deus profeticamente. Depois nós vamos orar aqui. Hoje faz meu coração ouvir me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que
Tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Espírito de graça! Eu preciso acreditar no que você me diz. Aquieta minha alma e faz meu coração ouvir tua voz. Espírito de graça! Me chama pra perto. Ele fala ao seu espírito. Só assim eu não me sinto. Ele ministra o teu espírito. Ele ressignifica, realinha, redireciona, se necessário for. Mesmo sem entender, você está no controle, então. Me esconda no teu coração, me amarre a ti. Pra eu não desistir. Ele manda que manda onde? Eu não quero mais fugir da tua vontade. Espírito de graça. Hoje. Caramba, adore profeticamente, adore profeticamente. Descante no amor, na graça, no favor dele. Meu amor. Larga tudo por você. Quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Ele está aqui. Ele está aqui. Tudo vai ficar bem. Eu creio. Creio. A tua família cantará. Ei! Você chorar, você chorar. Se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então Vem, Espírito de graça. Hoje. Eu preciso. A igreja precisa. Espírito de graça. Ei! Gostaria de pedir para vocês, não pare não, mas como tangedor profético, baixinho, mas não pare não, por gentileza, humildemente eu peço. Continua, mas baixinho. Ei!
Eu não sei, fica a seu critério. E da pastora, dos pastores, da liderança. Se você vai vir aqui, se você não vai vir aqui na frente, se você vai ficar no seu lugar, não sei. Fique na sua liberdade. Mas hoje aqui, o Senhor está trazendo uma unção. Ele promove acolhimento, abraço, sustento. Promoveu para Elias acolhimento. Promoveu sustento. Promoveu descanso. E depois promoveu o quê? Revelação. E ressignificou o chamado. Repete, revelação. Levou Elias a desvencilhar-se do passado para se preparar para viver um futuro que Elias pensava estar acabado, não existir mais. Elias pensou que o tempo da sua vida, não, Deus disse para ele, não é tempo de morrer e de viver com propósito. Deus vai apresentar o Eliseu para a tua vida, que você precisa preparar. Deus vai apresentar as pessoas dentre as quais estão em processos. Talvez essa pessoa seja você mesmo. Talvez alguém que você conhece. Talvez nessa casa, hoje, aqui, agora. Talvez no trabalho. Quando que eu imaginei que no primeiro dia que eu entrei no trabalho, Deus falou, fale para ele do evangelho. Eu falei, Deus, eu acabei de entrar no trabalho, é antiético. Não dá para pregar, estou no horário de trabalho. Como assim? Fale para ele. De poucos dias depois, o rapaz já tinha, Deus estava só querendo dar mais uma oportunidade, ele não quis, ele renegou. O rapaz ia tirar a própria vida. Eu não sei a quem Deus vai te direcionar. Ou talvez o alvo da mensagem predominante é você. Mas uma coisa eu sei, isto eu sei. O Espírito Santo, aqui e agora, derrama uma unção, uma graça de fortalecimento, de redirecionamento, de alinhamento, de propósito, e vai potencializar o alcance da tua chamada. Quantos creem? Se você crê de verdade, o que vocês querem fazer melhor? O que é melhor, pastora? Que venham, quem quer, ou fora e mesmo no lugar? Quem quer vir, pode vir, que eu quero compartilhar uma unção com vocês. Pode vir se quiser. Eu gostaria de pedir para que os pastores da casa, segundo a direção da pastora direcionar, que os pastores da casa ungissem a mão direita dessas pessoas. A mão direita, estrategicamente, a mão direita, o lado da honra, instrumento de apropriação. Eu quero declarar aqui que uma unção vai renovar, ressignificar, potencializar e ter uma mola propulsora espiritual. É interessante que eu estou falando predominantemente que a direção, eu tenho uma chamada muito forte dessa área, para desatar habilidades ministeriais, para identificar, treinar, preparar, enfim. Minha chamada predominante está ligada a ministério, identificar pessoas de ministério. Mas interessante, não havia planejado isso. Até porque nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nem todo mundo foi chamado. E não tem nenhum problema. Tem gente que foi chamado para ganhar dinheiro, para ser um empresário, para ser um comerciante e abençoar o reino. Ser canal para que vidas sejam, que o reino seja expandido, que vidas, e não tem nenhum problema. É questão de propósito de Deus. Eu quero dizer para você, até sobre a área de pessoas que têm uma chamada para ganhar dinheiro, recursos, para negócio, para trabalho, o autônomo, Deus vai te realinhar, te redirecionar e vai colocar recursos na tua mão para cumprir o propósito dele. Você está aberto? Eu quero orar que Deus está dando força, Deus está potencializando, Deus está trazendo refrigério, cura para a tua alma, Deus está te abraçando, o Espírito Santo te abraça, te fortalece, potencializa o teu chamado. Quantos recebem? Eu gostaria de pedir para que os pastores me ajudassem a orar, os mestres, profetas da casa me ajudassem a orar. Unge a mão direita dessas pessoas, unge a mão direita e ore juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus, segundo a tua maravilhosa graça, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, agora, toda guerra, todo oportunismo do adversário,
que veio querer trazer esgotamento na crise, que veio querer trazer sentimento de desistência, que veio querer trazer sentimento de derrotismo, que veio querer trazer confusão mental, que veio querer trazer tristeza profunda, que veio querer trazer desilusão. Agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, bate retirada agora. Toda árvore que não foi o meu Senhor que implantou, seja arrancada agora, desde as raízes. Agora, agora nós declaramos uma unção de restauração, uma unção de libertação, uma unção, um mover que vai potencializar, que vai dinamizar, que vai levantar esta vida e prepará-la para novas dimensões. Agora, agora, Kemendrio Colomondia lá por Yandaravasio Colomondai. Rabacasandara Calabadai. Mendrio Forge Devassaio Colomon. Há uma nuvem da presença. Há uma brisa de cura. Há uma brisa de cura, de restauração, de ressignificado, de potencialização do chamado. Ei, eu quero declarar novas portas, novos acessos, novos lugares, novos contatos, novos relacionamentos. Derebahandole Vassai, Kemendrio, Forge de Vasso. Radash. Repete comigo, Radash. Radash. É novo. Radash de novo. Radash. Radash é o novo. Eu declaro o novo de Deus. Nova unção. Óleo fresco. Direções novas. Estratégias novas. O ministério que já funciona na tua vida, ele vai ganhar novos significados. Ele vai ganhar novos detalhes e nuances que a gente que atua também no ministério. Porque eu não digo que eu sou mestre, eu digo que às vezes eu estou mestre, às vezes eu estou profeta, às vezes eu estou pastor no aconselhamento. Deus faz o que Ele quer, Ele que está no comando, a gente é servo. Mas tu vai ganhar novas nuances e detalhes. Você acredita que em cima de um manto ministerial, de uma chamada ministerial, você pode receber um outro manto? Dekiba, cola mandou. Pastora, vem cá, por gentileza, pastora. Pastora, vem aqui. Chama a pastora. Pastora, vem aqui. Põe a mão na mão direita dela para mim, por gentileza. A mão direita, essa, sua mão direita. Sua mão direita. Em cima de um manto. Coloque a mão esquerda, pastor. Em cima de um manto ministerial. Vai começar a fluir habilidades novas. Deus está potencializando ainda mais a tua chamada. Tem um óleo para um propósito. Dereba, Xandere, Keleva Soki Badaki, Keriba Androle Vasoli Kibedere, Radash, 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 nova unção, óleo fresco, ressignificado. Aquilo que já funcionava vai ganhar detalhes novos. Vai ganhar habilidades novas. Derivada que mandai onde? Dericele bandara calama manda que mandou e acalamando levar. Amém, amados. Deus está aqui. Deus está aqui. Depois também gostaria que as senhoras, os pastores, a liderança também orasse por mim também. Em nome de Jesus. Derebahandoi, Kemendrio, Forgadaravassio, Colomon. Nei Kemendrio, Forgadaravassai. Em nome de Jesus. Agora. Anda. Cholavassai. Kemendrio, Forgadevassai. Comanda que mandai o Colomon e a la Forgadevassai.
Receba hoje unção poderosa, unção de milagre, unção de expulsão de demônios. Sim, olha por mim, eu também preciso. Deixa eu só falar algo para ela aqui, pastora. Pastora, só falar algo para ela. Tu vai entrar numa dimensão de adoração profética. E no mover de adoração, tu vai ser direcionada, impulsionada pelo Espírito Santo. E abre a tua boca. Tu vai começar a abrir a tua boca para direcionamentos. E vai haver manifestações de dons. Vai haver curas. Vai haver sinais. Nós não podemos apenas pregar. Nós não podemos apenas ensinar. Nós não podemos apenas cantar. Nós adoramos e os céus se movem. Deus vai começar a potencializar os sinais através da sua adoração profética. Senhor! Pastor, ore por mim. Ore por mim. Seria aqui as riquezas. Cadê o Camargo? Amém. Nós vamos agora transferir as riquezas do último tempo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Xarábia, para você usar. Para o louvor da glória de Deus. Porque o Senhor, Ele sabe da sua necessidade. Xarábia, a mão dele, Mário. A provisão seja desatada. Eu preciso, ele possa entender, eu preciso de um milagre, Senhor. Tu és a minha porção. Tu és o meu suprimento. Tu és a minha cura. Adonai Jireh. Potencializa o alcance do chamado. Em nome de Jesus. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Para o louvor da tua glória. Vou pisar, pode pegar. Vou pisar em lugares novos. Mas que esses pés não vão sacar na frente. Esses pés em nome Pai, coloca no nosso coração. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque beleza, ainda até aqui nos tem sustentado o Todo-Poderoso, ó Deus. Senhor, Pai, leva o teu povo em paz e segurança. Deus, somos gratos a Ti que hoje, Pai, através dessa porção santa da Tua palavra foi liberada sobre a minha vida, sobre a Tua vida, que ela possa ser próspera, trazendo paz, saúde, alegria no coração, ó Deus, em perseverança, Senhor. Conforme o Senhor guardou a Tua entrada, guarda também a nossa saída. Aqueles que vieram de carro, Senhor, nenhuma peça venha a quebrar, nenhum pneu venha a furar. Livre de todo acidente, toda bala perdida, todos os pés, todo roubo. E que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. E domingo tem o terceiro domingo do aniversário em nome de Jesus. Amém, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. E uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.